Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, é fascinante. Vamos explorar a estrutura, o projeto base que molda a personalidade de cada um de nós. Sabe aquela pergunta que uma hora ou outra todo mundo se faz? O que é que está na essência de quem a gente é? Essa curiosidade, que é supernatural sobre a nossa identidade, é exatamente o nosso ponto de partida hoje. Pois é. Acontece que, bem no centro da nossa personalidade, existe um elemento fundamental que os estudos chamam de caráter. Pensa nele como se fosse o núcleo, a planta baixa a partir da qual todo o resto é construído. E o campo que se dedica a entender isso é a caracterologia. A ideia é investigar como as diferentes disposições que a gente tem por dentro se combinam, tipo peças de um quebra-cabeça mesmo, para formar um jeito único de ser. A nossa jornada hoje vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai direto no núcleo da personalidade. Depois, vamos decifrar os 3 fatores que constroem essa base e ver como eles se misturam para criar 8 temperamentos principais. E por fim, vamos ver como usar essa estrutura para entender tudo melhor. Vamos nessa? Então vamos direto para a base de tudo. A teoria mostra que existem 3 ingredientes essenciais, 3 fatores que são como os blocos de construção do nosso caráter. O primeiro deles é a emotividade. E atenção aqui, isso não é sobre ter ou não emoções, tá? É sobre a intensidade. É o quão fácil uma pessoa se perturba ou se comove com as coisas que acontecem. É quase uma medida de reatividade emocional. Então, o ponto central aqui é a voltagem. Uma pessoa emotiva se abala fácil e com força. Já não emotiva, bom, é mais difícil de tirar do eixo. As emoções vêm, claro, mas o impacto delas é menor. O nosso segundo fator é a atividade. E aqui tem um detalhe super importante. Não se trata de estar sempre ocupado, mas de ter um motor interno, uma disposição que nasce de dentro para agir, sem precisar de um estímulo de fora. Para uma pessoa ativa, agir é natural, simplesmente flui. Já para o inativo, a ação é o esforço. Às vezes, é preciso lutar contra a própria vontade. E isso mostra outra diferença enorme. O ativo se recupera rápido do cansaço. O inativo leva bem mais tempo para recarregar as baterias. Agora, olha que interessante para não confundir as coisas. Uma pessoa com alta emotividade pode ter uma explosão de ação por causa de uma emoção forte, mas logo se cansa. A pessoa ativa, por outro lado, age por causa dessa disposição interna, uma energia mais constante, sabe? Mais sustentável. E chegamos ao nosso último bloco de construção, a ressonância. A melhor maneira de pensar nisso é como o eco de uma experiência. É sobre quanto tempo as impressões dos acontecimentos ficam ali, vivas e atuantes, dentro da gente. Aqui a gente tem 2 polos bem definidos. O primário vive o agora. As impressões chegam, causam uma reação e... pronto, passaram. Já o secundário é orientado pelo que já aconteceu. As impressões são fortes, duram muito e acabam guiando as ações futuras. Isso é fascinante, né? No secundário, a espontaneidade dá lugar para reflexão. O que já aconteceu se torna o principal guia para o que fazer agora, o que cria um comportamento mais metódico, mais consistente. Ok, agora que a gente já tem os nossos 3 ingredientes, vamos para a próxima fase. Vamos ver como a combinação deles cria tipos de caráter bem diferentes uns dos outros. A analogia aqui é simplesmente perfeita. É como se fosse uma fórmula química da personalidade. A gente combina esses elementos e, dependendo da mistura, surgem resultados completamente novos. Então, só recapitulando, a gente tem 3 eixos, cada um com 2 opções: emotivo ou não emotivo, ativo ou inativo e primário ou secundário. E a matemática de combinar essas 3 variáveis com 2 possibilidades cada nos dá um total de 8. 8 tipos de temperamento fundamentais. E aqui estão eles. Os nomes podem até parecer um pouco antigos, mas descrevem estruturas de personalidade bem claras: colérico, apaixonado, nervoso, sentimental, fleumático, apático, sanguíneo e amorfo. Bom, vamos para a nossa última parte e ver como isso funciona na prática. A gente vai usar essa estrutura para entender como essas combinações se manifestam no dia a dia, para dar vida a alguns desses tipos. Começando pelo colérico. Aqui, a gente junta emotivo, ativo e primário. O resultado? Uma verdadeira força da natureza. É aquela pessoa de atividade intensa, que vive as emoções para fora e está sempre buscando novos estímulos. Agora, olha só que incrível que acontece quando a gente muda só um fator.
O apaixonado também é emotivo e ativo, só que ele é secundário. Essa pequena troca traz perseverança, organização e uma conexão forte com o passado, canalizando toda aquela energia para objetivos de longo prazo. E um último exemplo, o fleumático. A combinação aqui é de não emotivo, ativo e secundário. Isso gera uma atividade mais calma, mais objetiva, uma pessoa de princípios, que age com constância, mas sem aquela turbulência toda das emoções. E aqui vem o ponto mais importante disso tudo. O objetivo deste modelo não é criar rótulos, não é colocar as pessoas em caixinhas. Pelo contrário, é uma ferramenta para a gente se conhecer melhor e ter mais empatia. Entender essas disposições naturais ajuda a gente a sacar por que reagimos de um jeito e por que os outros agem de maneira tão diferente. E claro, isso tudo leva a gente a uma reflexão final. A olhar para esses 3 grandes blocos, emotividade, atividade e ressonância, quais deles parecem ser mais presentes na sua forma de interagir com o mundo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.